confuso, mas sempre podem me interromper para perguntar, para fazer comentários. E o Vini também me ajuda. Você colocou para gravar? Colocou, né? Ótimo. Então, eu queria começar só relembrando alguns conceitos das aulas passadas, para a gente ir introduzindo o assunto de hoje. Eu mandei o roteirinho pelo WhatsApp, aí vocês podem seguir por lá também. Eu acho que eu errei, eu pus encontro 5, acho que é encontro 6, né? Desculpa, acho que eu errei aí, vocês corrigem lá o nome do arquivo. Obrigada. Então, o que eu queria, nessa primeira parte, é que vocês me ajudassem aqui a gente a pensar como se dá, né, a evolução por seleção natural, lembrando daquelas condições do Levontin que o Vini falou. E aí eu queria que a gente fizesse isso pensando numa sequência, né? Então, aqui eu tenho, olha, vários quadradinhos. Então, vocês vão me falando e eu vou tentar ir organizando aqui. E eu tenho as setinhas para a gente falar o que leva o que causa o que, certo? E aí eu queria pedir para vocês irem me ajudando mesmo, porque senão esse é só eu olhando para o meu computador e tentando fazer isso daqui. Então vamos lá, vamos pensar na primeira condição para evolução por seleção natural. O que a gente colocaria aí como primeiro passo para começar esse processo? Dentro dessas opções que temos aqui nos quadradinhos. Alguma ideia? Variação. Variação. Legal. Variação é a primeira condição lá do... É Levontin que fala, né, Fih? Levontin. Levontin, 1970. 1970. Variação, ótimo. Então, a gente precisa ter variação. A variação é o substrato para ocorrer a seleção. Mas como a gente está pensando numa sequência, eu ainda sugeriria a gente pensar numa coisa anterior à variação, que é o surgimento dela, ou a fonte da variação. Então, a gente poderia começar com a fonte da variação. Então, o que leva à variação? Então, eu vou pôr aqui uma setinha. Ó. O que leva à variação? Mutação. Mutação, legal. Todo mundo concordando aí, gente? Se alguém não concordar, pode falar. Mutação, legal. Isso que a gente viu que é a fonte da variação. Mutação, recombinação, né, durante os processos lá sexuais. Legal, ótimo. Então, mutação leva à variação. Vou organizar aqui para dar espaço. Então tá, então a gente tem mutação levando à variação, ótimo. E aí, da mutação, quer dizer, da variação. Então a gente teve a mutação, levou à variação. E aí qual é o outro passo que a gente teria agora? Alteração na frequência. Alteração na frequência do atributo? Boa. Isso a gente está pensando, então, naquela segunda condição do Levontin, que é a seleção, né? Que, lembra, qual era a definição de seleção mesmo que a gente tinha falado? Mudança ao longo do tempo? Essa é a de evolução, mas a de seleção, né? Não, mas é meio... tem muito... Diferencial. Reprodução diferencial, legal. Então, seleção é reprodução diferencial. E a reprodução diferencial, o que significa? Que a gente tem indivíduos que vão se reproduzir e deixar mais descendentes na próxima geração, certo? Então, isso de deixar mais descendentes na próxima geração é o que gera
a alteração na frequência do atributo, porque aí esses descendentes que vão estar mais representados na próxima geração vão estar carregando essa característica. Então, a frequência da característica muda de uma geração para outra. Então, gente, pensando nisso, tá ótimo, a alteração na frequência, mas eu acho que antes da alteração viria a seleção. Vocês concordam? Concordo. Legal. Então, a gente tem a seleção, que é a... Ah, meu Deus, já esqueci de novo. Seleção e depois alteração na frequência do atributo. Legal. E aí, alterou a frequência no atributo. O que isso significa? Variação ambiental? Desculpa, cortou. Não entendi. É variação ambiental. Variação ambiental. Por que você acha que variação ambiental? Você está pensando no atributo como uma característica ambiental? Isso. Entendi. Mas o atributo aqui, a gente está vendo ele como uma característica do indivíduo. A variação ambiental, nessa caixinha, ela está se referindo a uma variação externa, uma variação do ambiente. Certo? Entendi. Deu para entender? Uhum. Obrigada. Imagina. Mas eu entendi a sua linha de raciocínio. Quando a gente fala na alteração da frequência do atributo, gente, o que está acontecendo aqui? Quer dizer que em uma geração a gente tinha uma determinada frequência de uma determinada variação, de um determinado atributo. Aí, isso levou a uma aptidão diferencial. Então, alguns indivíduos reproduziram mais, deixaram mais descendentes na próxima geração. E aí, na próxima geração, a gente teve uma diferença na, na frequência desse atributo. Então, o que aconteceu? Houve uma mudança ao longo do tempo. Então, o que a gente colocaria aqui? Evolução, então. Perfeito. Concordo? Peraí, deixa eu fazer diferente. Fiz um setinho para baixo. A gente teria evolução. Ó, fechou, ficou bonito. Fechou? Mas e esses dois quadrados aqui? Onde que eles vão entrar nessa coisa toda? Eles entram em algum lugar aí? O que vocês acham? Ou não? Não entra? Eles podem entrar antes de mutação, né? Que é tipo a variação ambiental, a mudança no ambiente gerou a mutação. Mudança no ambiente gerou mutação. Deixa eu ver. Será que eu penso assim? Não sei, Vini, o que você acha? Porque a mutação, lembra da gente falar que ela é um processo aleatório? Então, ela acontece ao acaso. Ela não acontece por uma mudança no ambiente. Faz sentido? Ó, Amanda, eu entendi, acho que o que a Maria Carolina falou. Porque É. tem os agentes mutagênicos, né? Então a gente pode imaginar que, sei Sim. lá, abriu uma camada, abriu um buraco Sim. na camada de ozônio, tem mais radiação, aí Entendi. vai gerar mutação. Mesmo. Entendi. Faz sentido. Faz Tem sentido, razão. né? Sim, sim. Se tivesse radiação, isso poderia levar a uma mutação. Sim, tudo bem. Concordo. Legal. Pode ser aqui. A gente pode ter uma mudança no ambiente, aumentando a taxa de mutação, facilitando a ocorrência de mutação. Isso não necessariamente vai dizer que a mutação será benéfica para aquela mudança, mas uma mudança no ambiente pode levar à mutação. Legal,
Boa, viu? Eu nem tinha pensado nessa possibilidade. Amanda, Diga. eu queria fazer uma pergunta bem aí, porque eu tenho muita dúvida nessa parte. Que é Sim. tipo, naquele exemplo que foi falado aqui em alguma aula da Revolução Industrial, que aconteceu uma mudança, né, na coloração das mariposas, não sei. Isso não seria também uma mudança no ambiente, tipo, que eu sei que é aleatório. Eu nunca entendo essa parte muito bem, sabe, de aleatório. O Vini até sabe. Porque a gente já conversou disso, eu fico tipo, como assim aleatório? Mas, enfim, eu tenho muita dúvida nisso. Sim. Não, muito bom você trazer isso. E é bem interessante, porque o ambiente, gente, na seleção, ele entra num determinado lugar. Talvez você tá tentando encaixar um ambiente num quadradinho aqui que não é bem esse, mas você está entendendo o papel do ambiente. Porque nesse caso do exemplo da mariposa, qual foi o papel do ambiente? Então, o ambiente ele não atuou gerando mutações, ele não atuou facilitando a ocorrência de mutações, ele atuou mudando, eu diria, o pico adaptativo, mas talvez isso não fique tão claro. Mas o ambiente está mudando, o que antes não era vantajoso para uma determinada porção dos indivíduos, passa a ser vantajoso. Então, o ambiente mudar de pouco poluído para muito poluído facilitou, vamos dizer assim, facilitou a vida daqueles que eram escuros, ou seja, favoreceu eles. Então, é nisso que eu falo, muda o pico adaptativo, porque agora a gente tem as mariposas escuras tendo uma maior vantagem, ou seja, elas têm uma maior aptidão. Então, o ambiente ele atua nisso, na mudança do pico adaptativo. Deu para entender? Deu. Nossa, deu. Foi perfeito. Ai, que bom. Então, tá vendo que aí nesse caso não tem a ver com a mutação. Por isso que a mutação é aleatória. Porque naquele caso, nesse caso específico da mariposa, a variação ela já existia na população, né? Então não foi uma coisa que aconteceu lá, mas talvez essa variação tenha acontecido por alguma mutação anterior em algum momento. Mas era uma mudança que já estava ali, né? Uma variação morfológica que já estava ali. O que alterou a questão da população foi a mudança no ambiente. Então, pensando nisso, onde que o ambiente entraria aqui, além daquele lugar que... Ai, desculpa, eu não gravei quem falou, mas aqui da mutação. Onde o ambiente também poderia entrar? Seleção. Seleção. Muito bom. Vocês concordam? Entendem por que o ambiente também entraria aqui na seleção? Aqui, gente, eu acho que eu vou facilitar, porque eu tinha posto duas, porque seria assim, uma mudança no ambiente leva a uma variação ambiental, certo? Então, por exemplo, lá no caso, no exemplo das mariposas, a mudança na poluição do ar leva à variação ambiental de você ter um ambiente poluído e um ambiente não poluído. Mas, para simplificar, vou deixar só o da variação ambiental, que já dá para a gente entender. Então, a gente poderia colocar ele aqui em dois lugares: na seleção e na mutação. Certo? Todo mundo tá tranquilo com isso? E agora eu falo para vocês: e se existir um outro lugar onde o ambiente pode entrar? Onde mais o ambiente poderia entrar? Alguém tem um chute aí? Na mutação ou recombinação? Isso, mas você fala assim de alguma outra forma que não essa que a gente já colocou aqui? Ah, tá. Não.
Porque a gente já colocou aqui, por exemplo, quando o ambiente induz uma mutação, se estiver num lugar que tem radiação, isso pode aumentar a taxa de mutação. Era nesse sentido que você estava falando? Não sei. Acho que era. Na alteração da frequência do atributo, Pedro falou. Eu acho que aí, Pedro, ele já está entrando onde ele está mesmo. Né? Você concorda, Vini? Porque como ele está entrando ali na seleção, ele já vai atuar na alteração da frequência do atributo. Concorda? Então, gente, e se eu disser para vocês que o ambiente também pode gerar variação? Pode ser uma fonte. Aí, ó, acabaram de falar! Muito bem, Emily falou. Evolução não gera também uma variação ambiental? Ah, não, ela Nossa, falou isso daí depois. a Emily, Putz, a Emily deu um putz. pulo aqui, hein? Lá pro fim da aula agora, hein? Olha aí, tem Que muito mais massa. lugar. Tem lugar que eu nem estava esperando. Muito massa, Emily. Sim, isso também, Emily, com certeza. Evolução também gera variação ambiental. Isso é o que a gente chama de construção de nicho, né, Vini? Seria meio isso que ela está falando, né? A gente vai falar disso na outra aula. Não, muito legal. Mas aí o que eu também queria falar para vocês é que entra na fonte de variação. Ixi, eu não tenho uma setinha aqui. Deixa eu pôr outra aqui. Peraí. Essa. Então, o ambiente ele também pode gerar variação, gente. Não é só a mutação, a recombinação. Então, a variação ela não teria só uma fonte genética, ela também poderia ter uma fonte ambiental. E aí, isso tem tudo a ver com a síntese estendida, que é o que a gente vai falar hoje, que é justamente a síntese estendida vem acrescentando ou adicionando ou colocando um papel um pouco mais de importância do ambiente ou tirando um pouco a centralidade do gene, trazendo também o organismo, o ambiente como importantes na geração de variação e também todos esses outros aspectos aqui que vocês falaram. Esse aspecto aqui também que a Emily falou também é trazido pela nossa, foi muito bom que agora nos meus próximos aulas eu vou usar isso também. Essa da evolução, gerar variação também. Foi legal que o ambiente apareceu em mais lugares que a gente imaginava, né? Imaginava, sim. O Foi da muito bom. mutação também eu não tinha pensado. É. Foi ótimo. Legal, gente, muito bom, muito bom. Então, agora eu vou. Deixa eu ver se eu consigo. Como que eu faço para voltar? Como que eu. Ah, não precisa não, deixa eu fazer isso aqui. Beleza. Tá dando para ver, né? Agora eu expandi. Ó, Amanda, antes de você seguir, tem uma pergunta do Pedro aqui perguntando se a seleção pode gerar variação ambiental. Ah, seleção gerar variação ambiental. Putz. Que eu pensei assim, vou até explicar minha lógica. Por exemplo, um organismo é selecionado, né? Tipo assim, e outros, suponhamos, deixam de existir. Isso não seria uma forma de variação ambiental também? Sim, veja se faz sentido o que eu estou pensando, mas sim se você considerar que os indivíduos alteram o ambiente. Você concorda, Vini? Ou se você pensa os indivíduos como o ambiente de outros indivíduos, né? Ah, Então, verdade. Também. Isso. se você pensa que aqueles indivíduos ali que estão sendo selecionados, eles interagem com outros indivíduos. Então, está alterando o ambiente, né? Verdade. Legal.
Nossa, muito bom, gente. Tem vários lugares, tá vendo? Poderia pôr uma outra seta aqui, ó, na seleção. Muito bom, muito bom. É, bastante coisa. Sim, o ambiente, então, ele está envolvido nesse processo de seleção natural muito mais do que a gente imagina. Diria em quase todas as etapas a gente tem o ambiente aí, né? Legal, muito bom. Então, aí, para a gente entender melhor da onde vem essa ideia da proposição da síntese estendida, por que ela está sendo proposta, qual é, de fato, o que ela está acrescentando de tão importante para a evolução, eu acho que é legal a gente ver essa evolução do entendimento sobre o papel do ambiente. E para isso a gente tem que ver a evolução do entendimento, o avanço do entendimento sobre o papel do desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele se refere justamente a todas aquelas características de um organismo que estão acima dos genes e que mudam ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento do organismo, que são características que quando a gente tem uma visão genética centrada no gene, essas variações, essas características do desenvolvimento do organismo não estão sendo consideradas. Então, o que leva a esses avanços é justamente o entendimento sobre como o desenvolvimento, ou o papel que o desenvolvimento tem na evolução. Então, eu estou voltando lá para... Assim, Vini, você quer falar? Eu ia falar uma coisa, porque esse conceito desenvolvimento é uma coisa que eu demorei um pouco para aprender, sabe? O que é. É meio E aí, abstrato, né? o exercício que eu faço, gente, é imaginar que um dia eu fui uma única célula. Vocês já pensaram que um dia a gente foi uma única célula? E a gente chegou até hoje, assim, né? E hoje a gente tem olho, dedo, dente, intestino, sei lá, né? Um monte de tipos celulares e eles estão associados uns aos outros e funcionam de maneira ordenada. Então, o que aconteceu daquele dia lá que eu era uma única célula até hoje, isso que é o desenvolvimento. Não sei, posso dizer isso, Amanda? Sim, ótimo. Então, Fica bem. o genoma não mudou. Meu genoma é o mesmo, desde Uhum. aquele lá, né? Desde aquele dia lá, aquele dia fatídico, Fatídico. né? Mas alguma coisa mudou, gente. Porque como é que saiu de uma célula, a gente chegou até aqui, né? O Sim, genoma não foi o genoma que mudou. sim, E todos os sim, organismos passam por isso, né? Todos passam por isso. exato. Muito bom. Eu gosto, Vini, que você consegue dar uns exemplos que até eu consigo entender melhor. Essas coisas abstratas. Beleza, gente? Tranquilo, então? Aí, vamos voltar lá para a época da síntese moderna. Então, essa época foi quando a gente teve lá a publicação de vários trabalhos muito importantes sobre a teoria evolutiva, que uniram ali as ideias de Darwin com os achados lá de Mendel sobre a herança genética, né? E aí houve o desenvolvimento da estatística, da genética de populações, e trabalhos publicados sobre biogeografia, sobre paleontologia, um monte de trabalhos muito importantes que avançaram muito o entendimento sobre a evolução, sobre os processos evolutivos. Então é isso que a gente está chamando de síntese moderna. E naquela época, como ela veio justamente desse encontro da herança, do mecanismo de herança de Mendel com as ideias de Darwin,
a genética era muito importante naquela época, que aquilo que abriu o caminho para se entender muita coisa que antes ainda não se entendia sobre o processo evolutivo, né? Então, naquele momento, a mutação era considerada a única e principal fonte de variação hereditária, era mutação, porque vindo daquelas ideias ainda do Weismann, lá do soma e do germen, né? A mutação ela ocorria no genoma, bom, ela poderia ocorrer em outros, mas a que era passada para os descendentes é aquela que está no germe. Então, tudo que ocorria no soma, que depois a gente começa a chamar de fenótipo, tudo aquilo não é hereditário. Então, vejam, no trabalho do Mair, que era um importante pesquisador, estudioso daquela época, né? As variações fenotípicas, não sei se está dando para ver, gente. Deixa eu achar um. Tá meio ruim, né? Mas ele fala aqui, ó, as variações fenotípicas são não genéticas, elas não, e elas não, depois ele continua falando aqui que elas não são importantes para a evolução. O que é importante para a evolução é genético. Então, isso naquele momento. Beleza. Mas mesmo ali, gente, olha aqui as datas. Olha, ainda a gente está em 1940, então, 1950. Então, ainda naquela época, a gente tem aqui o Waddington, que o Vini já falou dele aí umas aulas atrás, que foi um dos primeiros que começou a pensar no desenvolvimento. E aí, como que ele encaixa o desenvolvimento no processo evolutivo? Não, peraí. Acho que não é só o genoma. Tem todas essas mudanças aqui, isso aqui tem que ter algum efeito. Deixa eu ver aqui como é que entra. Hoje a gente considera o Waddington o pai da epigenética, porque ele foi o primeiro, naquela época, a descrever um mecanismo lógico de como de herança de um caráter adquirido. Basicamente é isso. Então, a gente até fala assim, que é lamarquismo, isso é lamarquismo no sentido de aceitar ou demonstrar que uma característica induzida por uma variação ambiental, uma característica no fenótipo, pode depois ser incorporada ao genótipo. Só que o Lamarck, ele não descreveu nenhum mecanismo, ele falava do uso e do desuso, mas ele não mostrou, olha, é assim que acontece. E tiveram outros estudiosos que tentaram fazer experimentos e não conseguiram demonstrar, e aí o Waddington foi o primeiro que fez o experimento e demonstrou como isso de fato acontece, demonstrou que isso acontece. E ele chama isso de assimilação genética, e até hoje esse é um processo muito importante, que é muito estudado, e olha só, já naquela época. E, gente, eu não pus, ter uma foto muito legal do Waddington com o cachimbo, assim, eu não coloquei aqui que eu fiquei com medo dos direitos autorais, mas se vocês puserem o nome dele no Google, vai aparecer essa foto. Aí é legal ver o rosto das pessoas, então depois vocês fazem isso aí. E gente, se tiver dúvidas, alguma coisa, comentários, tá? Pode falar. Uma contribuição muito boa do Waddington, você também viu, Vini, se você quiser falar alguma coisa, foi essa paisagem epigenética. Aí o Vini colocou. Aí o caixinho vai ser. Esse conceito de paisagem epigenética, gente, isso foi um modelo que ele propôs para explicar como que o desenvolvimento entra nessa equação aí. Então, nesse modelo, ele une desenvolvimento, genótipo e ambiente, e mostra como isso influencia na evolução, como que acontece. Então, vejam que esse é um modelo, então ele é um pouco abstrato. Então, essa paisagem, essa topografia aqui,
né? Olha, você está vendo montanhas? Seria o desenvolvimento, representa o desenvolvimento. E o que ele está falando aqui? Como é que faz para apagar? Aqui. Não é isso que eu quero. Desculpa, gente. Erase. Tem um jeito de apagar tudo? Peraí, já sei. Assim. Um Ctrl Z, Ctrl Z. Sim. Ctrl Z. Não. Pra frente. Ai, depois eu descubro. Mas, bom, então a paisagem é o desenvolvimento. E o que ele está mostrando aqui? Que o desenvolvimento tem vários caminhos, várias vias que ele pode seguir. Então, olha aqui, cada um desses são caminhos que o desenvolvimento pode seguir, né? Ao longo do desenvolvimento do organismo. As bolinhas são o fenótipo, a característica que é expressa. E o que determina para qual caminho o fenótipo vai seguir? É o ambiente, é o estímulo ambiental. O estímulo ambiental, então, determina se o fenótipo vai para um caminho ou para o outro. E aí, um conceito também que ele colocou, que é interessante, vocês vão ver muito mais para frente, é o de canalização. Então, quando você tem um estímulo ambiental, o fenótipo vai por um caminho, esse fenótipo foi canalizado, porque antes ele tinha várias opções de caminho, agora ele entrou em um, ele tem uma opção, ele vai seguir ali. Então, isso é a canalização. Eu coloquei um exemplo aqui real para ajudar a gente a entender um pouco esse modelo, que dá para a gente fazer uma comparação. Eu coloquei de planta, olha aí que legal. E tem umas lagartinhas, mariposas. Então, essa aqui é uma larva de uma mariposa, Nemoria arizonaria. Vocês conhecem? Você conhece, Vini? Eu não conheço. E essa árvore é aquela árvore do carvalho, oak tree. E aí o que acontece? Essa larvinha, quando ela nasce na primavera, eu sempre confundo, mas acho que é na primavera. Quando nasce na primavera, a planta não tem inflorescência. E aí a larvinha, acho que é de palma, isso mesmo. A larvinha come a folha da árvore, que ainda não tem a inflorescência, que é essas florzinhas aqui, ó. Aqui, essas florzinhas aqui. Então, aqui, ela come a folha da árvore. E aí, gente, ela desenvolve nesse fenótipo aqui, ó, que parece o galho. Olha como parece o galho. No verão, quando a larvinha nasce no verão, e aí tem a inflorescência, ela come a inflorescência e ela desenvolve nesse fenótipo aqui, olha, que é parecido com a inflorescência. Então, gente, é o mesmo genoma, mesmo genótipo, que dependendo do ambiente, ou seja, dependendo se vai comer folha ou se vai comer flor, vai se desenvolver numa coisa ou em outra. Então é isso, ó. Aqui o fenótipo é a larvinha, se ela vai ficar parecida com o galho ou se ela vai ficar parecida com a inflorescência. Qual caminho que ela vai seguir depende do ambiente, depende do que ela vai comer. E aí, uma vez que ela comeu, se desenvolveu, ela segue aquele caminho. E aí não tem volta, ela não vai voltar a se desenvolver outra coisa. Certo? Então, esse modelo, ele falou, olha, é assim que o desenvolvimento funciona. Dúvidas? Só que aí, fala, Vini, fala. Não, só tô pensando, isso é muito doido, né, gente? Depende do que ela comeu. E isso você já tem variação aí que pode ser selecionada, né? Que é variação não genética. Exatamente. E depois a gente vai Amanda, ver... não sei, eu ia te perguntar se as filhas dessas mariposas tendem a ser semelhantes aos, né? Tipo, as filhas dessas aqui, elas vão ter essa potencialidade tá. de ser uma coisa ou outra coisa, dependendo do que elas forem comer.
Tá. Mas não sei, ao longo do tempo, se for muito mais vantajoso por algum aspecto ser como a inflorescência e não ser como o galho, talvez pode acontecer a tal da Ela não ter simulação mais genética, de não ter mais a possibilidade, né? de mudar, exato. Aham. Mas isso a gente pode Doido. falar mais depois. Isso é bem doido. Mas aí, gente, uma coisa muito interessante do Waddington é que ele mostra como o genótipo tá. Onde que o genótipo tá aí? O genótipo tá embaixo. Então, olha nessa figurinha aqui, a gente está olhando embaixo da paisagem, tá vendo aqui, ó? Esse aqui são as redes do genótipo. E aqui a gente tem os genes, e os genes, olha aqui, toda essa rede intricada de conexões de genes, são os genes que determinam a topologia, são os genes que determinam quais os caminhos que o indivíduo vai seguir. Então, veja que no modelo dele, ele ainda dá uma grande importância para o genoma. Ele está falando, ó, aqui no genoma tem a receita, tem o código dos caminhos do desenvolvimento, está tudo aqui no genoma. Agora, o que a gente vai ver é que esse modelo do Waddington ainda é um pouco restritivo. Hoje, o entendimento que se tem do genoma ainda é menos restritivo do que o dele. E por que o dele ainda é um pouco restritivo? Porque o que ele está falando aqui é que o genótipo determina a topologia da paisagem, ou seja, determina quais os caminhos que o desenvolvimento pode seguir. Mas uma vez que o genótipo determina aqueles caminhos, esses caminhos não mudam. Os caminhos são sempre os mesmos. E o entendimento que se tem hoje é que não, ao longo do desenvolvimento podem surgir novas vias, novos caminhos, os caminhos vão mudando também. Então, o desenvolvimento ainda é muito mais propenso à mudança do que o Waddington ainda imaginava. Certo? Mas legal, olha já o avanço que já se tinha do entendimento naquela época. Mas aí vejam que, mesmo com esses inputs do Waddington, ainda naquela época, talvez até pelo pouco estudo, que ainda se tinha pouco estudo sobre desenvolvimento, ainda não se tinha muitas ferramentas para estudar desenvolvimento, então prevaleceu essa ideia de que o desenvolvimento seria uma força conservadora, uma força estabilizadora no processo evolutivo. O que isso quer dizer? A gente vê, então, uma dicotomia entre seleção e desenvolvimento. Desculpa. Ou seja, enquanto a seleção está lá atuando para alterar, seleção atua para contribui, meu Deus, me enrolei, gera novas mudanças, porque você tem aí aptidões diferenciais que os indivíduos então vão levar, vai levar a alteração na frequência do atributo, e aí a gente vai ter mudança. Então, quando a seleção está atuando ali para gerar essa mudança, o desenvolvimento ele está segurando, ele está ali se contrapondo à força de mudança da seleção. O desenvolvimento está ali assim, evitando a mudança. Essa era a ideia que se tinha ali naquela época. Por que a gente teria essa contraposição? Porque o desenvolvimento ele é determinado pelo genótipo. Isso era o que se entendia ali. Bom, você tem um genótipo, o genótipo codifica o que vai ser o desenvolvimento, e o genótipo é um sistema coeso. O genótipo é um sistema intricado de conexões entre genes, mas ele é coeso, ele é equilibrado. Então, qualquer mudança ali no desenvolvimento representaria uma mudança nesse sistema coeso do genótipo e poderia, então, afetar a integridade do indivíduo. Então, esse sistema em equilíbrio não pode mudar. O que pode mudar é só o que não vai interferir na integridade do indivíduo, não vai afetar a sobrevivência dele. Então, esse era o papel do desenvolvimento, de impedir a mudança.
Por isso que tinha esse entendimento. E tem uma passagem do Mair aqui que é bem legal para entender um pouco isso. Então ele fala assim nesse livro dele aqui, ó. A variabilidade livre é encontrada numa parte limitada do genótipo. O que ele está querendo dizer com variabilidade livre? É essas variações que estão ali expostas para seleção, que vão poder ser selecionadas, que vão contribuir para mudanças, que vão contribuir para a aptidão do indivíduo. Mas essas variações que contribuem, elas estão numa porção limitada do genótipo. A maioria dos genes estão amarrados uns aos outros em complexos balanceados que resistem à mudança. Então é isso que ele está falando, olha, o genótipo é um sistema coeso, ele não vai mudar tão fácil assim, porque ele só vai mudar se aquilo não for interferir na integridade do indivíduo. Então, por isso, ele está ali em equilíbrio. Essa característica, gente, do genoma, do genótipo ser coeso, ter uma rede intricada de conexões, isso é uma característica que hoje a gente sabe que é muito importante no desenvolvimento, que é a modularidade. Então, ali naquela época, eles já tinham esse entendimento sobre a modularidade. Então, o que é? Modularidade se refere à divisão em módulos, que são conjuntos de componentes que interagem entre si e cuja função é independente de outros tais conjuntos. Então, gente, aqui a gente está falando de conjuntos, de coisas de todos os níveis. Então, a gente está falando de conjuntos de genes, conjuntos de células, conjuntos de tecidos, conjuntos de características morfológicas, conjuntos de qualquer coisa. E a gente sempre tem que essas características, que geralmente têm a mesma função, que têm a mesma origem, elas estão correlacionadas, estão mais correlacionadas entre si do que com outras características, que têm outras funções e têm outras origens. Então, aí a gente tem módulos, que são conjuntos altamente correlacionados entre si. Ai, desculpa. Mas eles ainda mantêm uma certa correlação entre eles, só que a correlação dentro dos módulos é muito maior que a correlação entre os módulos. Então, gente, essa característica aqui é fundamental para a evolução. E isso no nível molecular é o que a gente conhece, por exemplo, como pleiotropia. Pleiotropia é um exemplo de algo que ocorre no nível molecular e que leva a esse padrão de modularidade nos demais níveis. Pleiotropia é quando um único gene tem efeito na expressão de mais de uma característica. Então, gente, isso leva à formação de um módulo, porque um único gene pode afetar duas características ao mesmo tempo. Isso quer dizer que essas duas características vão sofrer alterações conjuntamente se esse gene se alterar ou gerar algum produto diferente. Então, sempre as mudanças de todos esses caracteres que esse único gene atua são coordenadas, são conjuntas. Isso caracteriza um módulo. A epistasia também leva a essas relações modulares, que é quando um gene depende de outros genes para a sua expressão, para a expressão de uma característica. Então, a gente tem vários genes atuando em conjunto para a expressão de uma característica. Então, esses genes, essas interações entre eles, também faz com que sempre, se houver uma alteração em um, vai haver uma alteração no outro. Eles sempre vão mudar de forma conjunta, porque eles estão correlacionados. Certo, gente? Tá tranquilo? Dúvidas? Ô, Amanda, só quero ressaltar aí pra gente a importância desse conceito de modularidade, não só para a gente entender aqui, né, a evolução dos atributos, mas para qualquer fenômeno biológico, assim, esse pensamento em modularidade,
ele é muito poderoso na biologia como um todo, né? Você imaginar que, e aí nem vou dar nome assim, que entidades estão mais integradas ou correlacionadas entre elas do que com outras entidades que pertencem a um outro módulo. Então, para qualquer nível de organização biológica, a gente pode usar essa forma de pensamento, né? Então, a gente pode pensar populações como módulos, né? A gente pode Sim. pensar ecossistemas. Então, as entidades que estão dentro do Cerrado, elas estão mais integradas entre elas do que com as entidades que ocorrem lá na Mata Atlântica. Então, você pode pensar em ecossistemas, enfim, em qualquer nível, até o nível aí das moléculas, né, do gene. Sim. Ó, Amanda, e outra coisa que eu pensei, pode falar. Não, é só que isso que você está falando é justamente porque você também tinha falado na aula passada da hierarquia da organização biológica, vocês lembram? O padrão de modularidade é o que gera essa hierarquia da biologia, essa hierarquia. Isso é gerado pelo padrão de modularidade. Então, é o que está sendo mostrado aqui. Ó. Você tem moléculas dentro de organelas, dentro de células, e é o que você está falando. Isso sobe para o nível de população, para o nível de ecossistemas. O que você ia falar, Vini? Não, eu ia dar um exemplo de epistasia, que como essa coisa, né? Há um gene, ele pode influenciar em mais de uma característica e por isso essas características estão correlacionadas. Essa é Aí, pleiotropia. pleiotropia. Eu sempre Eu também confundo. sempre confundo. Tem que sempre olhar na internet qual que é o nome. Mas aí quer ver um exemplo? Eu acho que tem um exemplo legal, assim, no meu corpo mesmo. Ai, Qual? gente, essas coisas, né? Eu tenho na minha mão direita, o meu dedo anelar, ele tem uma unha que é meio triangular. E na mão esquerda, a minha unha é meio curvada. Aí, gente, eu vou lá pro meu dedo do pé. E o meu pé direito, no dedo anelar, ele tem a unha triangular. E no pé esquerdo, a unha curvada. Nossa, que massa. Então, ó, a minha viagem. Quando eu era uma célula lá e ela se dividiu, a célula que, sei lá, a parte direita do meu corpo, por algum motivo, unha anelar triangulada. E a parte esquerda, unha. E o que isso quer dizer? Significa que minha mão e meu pé aqui, na parte direita, formam um módulo. E a minha mão e meu pé da esquerda formam outro módulo. Então, minhas unhas, né, estão mais correlacionadas na parte da direita do que com a parte da esquerda, né? E Sim, isso mostra como que provavelmente é o mesmo gene que determinou esse formato da unha, né? sim. De um lado e Nossa, de outro. interessante. Sim. Mas eu não sei se é assim, é uma viagem na minha cabeça. Não, mas sim, com certeza. O exemplo clássico, né? Exemplo clássico de módulo é a mandíbula e a maxila. Porque, gente, elas têm uma função. Então, a gente sempre vai ver mudanças correlacionadas. Se a maxila aumentar, a mandíbula aumenta. Se a mandíbula diminuir, a maxila também diminui. Sim, Nesse sentido. exemplos de alometria, né, gente? Tipo, uma pessoa que é muito pequena, né? Ela vai ter mão pequena, pé pequeno, tronco pequeno. Ela não pode ter, assim, não é que ela não pode ter, mas dificilmente ela vai ter. Todas as coisas elas estão Dificilmente. correlacionadas, o tamanho das coisas, né? Sim. Para qualquer organismo também, né, gente? Você pega uma árvore grande, uma árvore alta, ela vai ter tronco largo,
Então, essas duas características, elas estão correlacionadas sempre, né? Por quê? Porque uma árvore muito alta, tronco fino, ela cai. Então, as duas coisas... E provavelmente são os mesmos genes que determinam a altura e a largura, né? O tamanho da cabeça, tamanho da mão, estão correlacionados, né? Sim. Então, precisa ter um gene ali que... Alguns genes do desenvolvimento precisam estar regulando aí a relação de tamanho das coisas, né? Sim, exato. Certo, pessoal? Algum comentário, dúvida? Tranquilo? Gente, essas coisas de modularidade, integração e modularidade, dá pra gente pensar nas panelinhas, né? Tô fazendo um break aí, Amanda. Então, sabe quando você tem uma panelinha na escola? E aí você Você tem interage demais, Júlio. aquela patotinha ali é um módulo, né? Aí tem a outra Sim. patotinha lá que é outro módulo. Então aquelas pessoas estão mais integradas entre elas do que Sim, pessoas entre módulos diferentes, né? exato. Então, isso que eu estou mostrando aí agora, gente, é essa ideia que a gente está falando. Então, naquela época, eles viam essa. Estou voltando para aquela época. Então, isso que eu expliquei para vocês da modularidade, eles já tinham esse entendimento, mas eles achavam que, por ter todo esse sistema complexo de correlações entre genes e tal, não poderia haver mudança ali, porque essa mudança afetaria a integridade do indivíduo. Então, a gente só teria mudança, que é o que eles chamam de adição terminal, nas partes finais dessas conexões. Que se a gente pensa no desenvolvimento, seria ali no fenótipo, seria, sabe, no final, a gente não teria uma variação ali no meio, durante a formação do indivíduo, durante a formação de órgãos, de células, de tecidos, ali no meio das conexões. Ficaria muito mais difícil. Não sei se ficou claro isso. Então, esse entendimento daquela época. Ó, Amanda, acho que isso vem muito também daquela ideia de que o desenvolvimento do embrião recapitula, assim, você olha ali, todo mundo, quando é um embrião, é todo mundo muito parecido. Não importa se é uma galinha, se sou eu, se é um Sim. lagarto, né? É tudo parecido. Então parece que ali nos estágios iniciais é tudo muito conservado, né? Não tem como mudar. E Sim. aí as mudanças elas vão acontecendo no final do desenvolvimento No final embrionário, dos né? estágios, né? Você É. tem os estágios onde... Isso, exato. Não é ali no meio do processo. Daí tem os lugares certos onde ocorrem as mudanças. Uhum. Isso mesmo. Aí, gente, olha, esse trabalho, ele é um exemplo um pouco da evolução do entendimento que se teve ali. Então, vindo dessa ideia do genótipo coeso, do desenvolvimento como força estabilizadora, contrária à evolução, aí se começa a pensar, bom, então o desenvolvimento, como que ele vai atuar na evolução? Ele vai atuar para restringir, ele vai restringir a evolução. Então, esse trabalho aqui é um trabalho muito importante da época. Olha aqui, é o John Maynard Smith e colaboradores. O Vini já falou do Maynard Smith antes. Aonde que ele falou? Foi naquela coisa de seleção multinível, não é? Das transições, as Das grandes transições. transições. Isso. Esse trabalho aqui, ó, de 1985. Vamos dar uma olhadinha que ele fala. O que é Developmental Constraints, ou restrições no desenvolvimento? Trata-se de um viés na produção de fenótipos variantes ou uma limitação na variabilidade fenotípica causada por estrutura, caráter, composição ou dinâmica de um sistema de desenvolvimento. Então, estou falando, trata-se de uma limitação na variabilidade fenotípica que pode haver, que o indivíduo pode demonstrar, por conta do desenvolvimento dele. O desenvolvimento vai
limitar ou vai controlar quais fenótipos podem ser produzidos. Ou seja, não é qualquer fenótipo que pode ser produzido, somente aqueles que o desenvolvimento limita a quantidade que pode ser produzida. Então, aqui no texto, olha, ele se pergunta, eu acho muito legal, porque ele se pergunta: o desenvolvimento evita que a evolução siga determinados caminhos ou também serve como força diretiva? Olha aqui o que ele está se perguntando. Bom, o desenvolvimento ele vai sempre evitar ou sempre restringir? Ou será que ele também pode impulsionar a seleção? Será que ele também pode contribuir, promover mudança? Aí ele fala, bom, é que é muito difícil, né, atribuir essa característica. Ai, o Martin Smith, é isso mesmo. Tava novo ele, tava novo. Aí ele fala assim, mas é difícil atribuir essa função de direcionamento para o desenvolvimento, porque podem ter vários outros fenômenos acontecendo. E olha o que ele fala. Principalmente considerando que a seleção é um processo multinível. Então, ele está falando assim, gente, não tem como eu falar que é o desenvolvimento que está promovendo, que está gerando a mudança, porque pode ser que esteja havendo seleção em vários níveis diferentes e seja a seleção que esteja gerando a mudança. Então, a conclusão deles aqui nessa época, a conclusão deles aqui é que não, o desenvolvimento ele vai atuar restringindo, mas restringindo, ele restringe. Por isso, developmental constraints, o desenvolvimento vai restringir, ou ele vai impedir que qualquer fenótipo seja produzido. Essa ideia, gente, é muito refletida. Vocês já devem ter ouvido falar, assim, quando se fala, por que nunca evoluiu um dragão? Porque seria impossível em relação ao desenvolvimento, o desenvolvimento de membros anteriores e asas, porque as asas e os membros anteriores têm a mesma origem, eles são homólogos, então não tem como produzir os dois ao mesmo tempo, ou você produz asa, ou você produz membros anteriores. Esse é um exemplo do que seria essa ideia da restrição do desenvolvimento. O desenvolvimento restringe nesse aspecto. Ô, Amanda, o Maynard Smith, então, ele dizia que o posicionamento dele, então, é que o desenvolvimento era conservado. Sim. Que dificilmente alteraria. Dificilmente alteraria. Sim. Eu tava entendendo o contrário já, ó. Boiei aqui, eu fiquei procurando as fotinhas. Então ele é isso, tá. Por que, Vini, que ele fala da seleção multinível? Justamente por isso, porque ele fala, bom, como que eu vou conseguir separar? Pode ser que esteja havendo seleção em diferentes níveis e a mudança esteja sendo causada pela seleção e não pelo desenvolvimento. Não é o desenvolvimento que está atuando ali, é porque está havendo seleção na molécula, está havendo seleção no nível tecidual, e aí é isso que está gerando a mudança. Não é o desenvolvimento que está gerando a mudança. Então, eles conseguiam, é interessante esse trabalho, porque eles dão muitos exemplos de restrição. Então, eles conseguiam entender o papel do desenvolvimento como restritivo, igual esse exemplo que eu dei. Mas eles ainda não viam como, ou pelo menos nesse trabalho especificamente, talvez em outros, mas aqui ainda não achavam assim, difícil conseguir separar esses processos para poder afirmar com certeza, é o desenvolvimento que está gerando a mudança. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Então, Tamo gente, firme aqui, hein? Tão firme? Então tá. Olha, isso aqui é um resumo da visão do desenvolvimento até o momento.
Isso aqui é um resumo do que seria a visão do desenvolvimento da época da síntese moderna, que veio assim com ela. É o desenvolvimento como um programa. O que isso quer dizer, o desenvolvimento como um programa? É aquela ideia de que o genótipo vem já com as instruções pré-determinadas do que o desenvolvimento vai seguir. E aí, o que a gente tem? O genótipo tem as instruções, o desenvolvimento segue. Pronto, nada vai mudar aquilo. O ambiente não vai mudar. Interações dentro do organismo, não. Interações dentro das células, não. Nada muda, é o que está determinado no genoma. Então, vejam que isso é o que eles chamam também de causalidade unidirecional. Como assim? O que causa o desenvolvimento é o genoma. E só tem uma direção. O desenvolvimento, ele não tem nenhum efeito sobre o genoma. Ele não vai alterar o genoma, ele não vai exercer nenhum efeito. O ambiente não tem efeito sobre o genoma. O organismo não tem efeito sobre o genoma. Então, é unidirecional, é saindo do genoma para fora. E aqui ainda a gente tem lá a herdabilidade como a principal fonte sendo genética, a herdabilidade genética. Então, a gente tem herdabilidade aonde? Só no genoma. Então, é daqui que vai ter a transmissão das características dos pais para os filhos. Certo? Dúvidas? Comentários? Tá lindo esse esqueminha, né? Desse artigo aqui, é muito bom esse artigo. O problema da síntese estendida é que, como é muito recente, não tem muita literatura ainda, assim, em livros, não tem, até tem, mas pouco, e tá tudo em inglês ainda. Não tem quase nada em português, né, Vini? Beleza, então, podemos Tem esse seguir? livro Evolução em Quatro Dimensões, Sim, que vou colher aqui. ele é bem síntese estendida, né? E ele É. tem em português, tá, gente? Pela Companhia das Letras. Eu não sabia que tinha em português. Legal. Acho que o que tem em português é isso. Mas é um livro de divulgação, né? Ô, Vini, será que você quer fazer algum intervalo já ou um pouco mais pra frente? O que você acha? Porque Acho que agora é um acho momento que bom já para estamos fazer um na segunda intervalo. parte. É bom, né? É, Pode ser. é 8h10, 5 minutos. 5 minutos? Tá, pode ser, pessoal. Vocês estão aí? Vocês estão vivos aí? 5 minutos? Pode Ô, ser. gente, obrigada. Aí, Pode ser sim. É que massa. tem um delay, né, gente? Aí demora um pouco de eu responder. Aí depois todo mundo responde. Obrigada. Então tá. 5 minutos. Voltamos 8h16. Ai, Amanda, que legal, né? Ai, Amanda, vai lá descansar. Tava te falando Vai lá, que Amanda. o Vai lá vôlei no não faz banheiro. muito Vai sentido. lá, vai lá. Vai no banheiro, vai no banheiro.
Você consegue ouvir um fundo aqui, Vini? Tinha uma música de fundo? Não. Então tá bom. Aqui tem um pessoal aqui do lado que eu acho que é uma igreja e nesse horário eles tocam uma música. Pois é, tem um dos vídeos lá do meu canal, eu gravei uma aula e tava tocando uma música sertaneja. Eu contei essa história aqui, gente. Você Muito contou, né, que engraçado. aí bloqueou por Foi causa da música. desmonetizada, foi desmonetizado o vídeo. Mas dava pra ouvir bem a música? Eu nem sei, eu nem entrei pra ver. É, Mas aí eles te falaram que foi por causa da música? foi, eu sei porque é pela Som Livre, a Som Livre que pediu os direitos. Mas eu Eles só não devem posso receber dinheiro, né? Eles não cortaram o vídeo. entender. Aí o outro da Sim. BBC foi cortado mesmo, o vídeo, né? Eles devem ter uns robôs, né? Que ficam, sei É, lá, que eles acham algoritmo, essas né? coisas. É, nossa, Muito doido. Ó, Amanda, 8h16. beleza. Se quiser O já. pessoal está aí de volta. Não sei se o pessoal tá aí. Se tiver alguém aí, só dá um sinalzinho pra gente sentir que tem alguém. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Tô aqui. Ah, que bom. Obrigada. Também. Obrigada. É bom. Beleza. Obrigada, pessoal. Então, minha tela ainda tá aí, né? Vocês estão vendo direitinho? Será que o Vini caiu? Não, só tirou. Tá, vou continuar. Tô aqui, tô aqui. Meus cachorros começaram a atacar aqui o burro. Minha tela tá aí, né, Vini? Tá aí, né, pessoal? Tá, Tá, tá obrigada. sim. Então, gente, aí a gente vai entrar agora nessa autora que eu acho ela fenomenal. E aí também, se vocês quiserem ver a fotinha dela, vocês põem o nome dela no Google. Que tem várias fotos dela lá. Ela chama Mary Jane West Eberhard. E vejam só, olha, ela já estava publicando ali mais ou menos na época do Maynard Smith, lá, 1980, nananã. Aí ela, aí, ó, que legal. E aí, gente, ela vem revolucionar o entendimento sobre desenvolvimento. Ela tem esse livro aqui que é super legal, que o Vini tem, um livro, né, Vini? Super grande, que eu nunca consegui ler, mas eu já li umas partes. E é muito interessante. E o que que ela vem trazer, gente? Ela vem mostrar justamente o papel do desenvolvimento na promoção de novos fenótipos, no direcionamento. Então, ela rompe com aquela ideia de desenvolvimento e seleção como uma dicotomia, e ela fala: não, não, não. Desenvolvimento age junto com a seleção e codireciona a evolução. Não é só a seleção que direciona, o desenvolvimento também. E aí ela propõe esse modelo aqui, ó, que é super legal, um modelo de evolução por seleção natural, que mostra o papel do desenvolvimento nessa evolução por seleção natural. E olha aí, gente, vocês construíram o modelo da Mary Jane lá no começo da aula. Vocês até adicionaram coisas no modelo dela. Que massa. Então, o que, que o modelo dela traz de diferente daquela época, daquele entendimento? Olha aqui, gente. Ela separa a evolução em duas etapas, da variação e da seleção. E aí, a evolução por seleção natural. E aí ela fala, tá, variação, onde que começa? Bom, a gente tem mutação como fonte de variação, a gente tem a combinação e a gente tem quem? O ambiente.
Ela coloca o ambiente aqui como fonte geradora de variação. Isso já é uma grande inovação, considerando o pensamento daquela época. Ou então o ambiente gera variação? Gera variação aonde? Esses inputs afetam o quê? Os fenótipos. E vejam que ela não tira a mutação do modelo. Então, ela tem uma visão diferente da época, ao pensar, bom, a mutação ela está afetando também os fenótipos. A mutação afeta o desenvolvimento. A mutação funciona como um input. Então, a mutação não é algo assim que vai falar, ó, desenvolvimento, você vai agir assim. A mutação, ela vai dar um estímulo, ela dá um estímulo para o desenvolvimento, e o desenvolvimento segue. Então, a mutação, a recombinação, o ambiente, são estímulos que agem sobre o que ela chama aqui, ó, de fenótipos plásticos. Isso aqui que ela está falando é o desenvolvimento. E por que ela está falando plástico? Porque o desenvolvimento, e isso é uma coisa que tem sido muito estudada e adicionada agora por vários outros pesquisadores, o desenvolvimento ele tem uma característica intrínseca que é ser responsivo. O desenvolvimento responde a inputs. Ele responde às variações. E o que é isso de ser responsivo? Gente, mesmo quando acontece uma mutação, imagina lá no genoma, pá, mutação, mudou a estrutura do genoma. É preciso que o desenvolvimento seja capaz de incorporar aquela mudança. Poxa, gerou uma proteína nova aqui, o que eu vou fazer com isso? Desculpa que eu estou fazendo como se o desenvolvimento fosse uma pessoa, mas seria mais ou menos isso. Vamos usar essa proteína aqui, vamos ver se dá certo? Deu certo, legal, e agora? Entende, gente? Porque se o desenvolvimento não fosse responsivo, a gente teria uma mudança lá no DNA e pronto, mudou, mas e aí? E aí, como que isso vai para frente? Como que essa mudança no DNA vai gerar mudança no fenótipo? Se não tem que haver uma onda de mudanças ali no desenvolvimento para que aquilo gere uma mudança no fenótipo, desculpa, para que aquilo seja expresso lá no organismo? Então, não é simplesmente uma mutação, é uma série de mudanças que ocorrem no organismo. Seja essa variação vinda de uma mutação ou vinda de um input ambiental, isso gera várias mudanças no desenvolvimento do organismo. Então, o desenvolvimento, ele é responsivo, ele responde, ele tem essa flexibilidade, ele tem essa plasticidade, certo? E aí, gente, nessa flexibilidade, nessa plasticidade, o que a Mary Jane traz é que ocorre uma acomodação fenotípica, ou seja, essas mudanças no desenvolvimento, elas sempre vêm no sentido de acomodar aquela variação. Então, peraí, surgiu uma mutação? Ou surgiu uma variação por um input ambiental? Como que a gente acomoda essa variação aqui para o indivíduo continuar vivendo a vida dele? Então, o desenvolvimento vem nesse sentido de, bom, vamos encaixar essa mudança aqui e vamos ver como é que vai. Então, isso é acomodação fenotípica. Ele, de certa forma, melhora no sentido, assim, de fazer um tuning. Como é que eu falo isso? Né? Ajuste. Ajuste, obrigada. Ele ajusta aquela mudança para a função dela. Então, ele ajusta a mudança para que ela seja funcional. Isso é acomodação fenotípica. E aí a gente tem novas variações aí disponíveis para serem selecionadas. Então, tá vendo que o desenvolvimento, o que a Mary Jane West Eberhard aqui está falando, tem um papel fundamental na geração de variação e no ajuste dessas variações, no sentido de fazer com que elas sejam funcionais no indivíduo, no organismo. Nada disso era considerado antes. O desenvolvimento
não é, esse papel fundamental dele não era considerado. E a outra coisa que também ela traz de muito inovador é que, bom, aquela variação que surge por um input ambiental, vamos lembrar, por exemplo, da larvinha que eu dei lá, aquela larvinha. Aquela variação, ela surgiu por um input ambiental, que era o que estava disponível para alimentar a larva. E aí você tem uma larva com um fenótipo ou outro. Essa variação, ela pode surgir completamente sem nenhum controle genético. Não sei se nesse caso específico seria isso. Mas você pode ter uma variação que surge simplesmente no fenótipo, no soma, sem nenhuma modificação genética associada. E isso pode ser selecionado, porque esse ajuste que o desenvolvimento faz gera essas variações na aptidão, e só depois, ao longo das gerações, esse controle genético surgir. Então, o que ela está falando é que, gente, para haver evolução, não é preciso haver primeiro uma variação genética e depois a variação fenotípica. Então, não é só o gene que causa o fenótipo, mas a gente também pode ter uma variação fenotípica precedendo uma variação genética. Isso também, vejam que isso muda toda a estrutura de pensamento sobre como se dá o processo de seleção, como se dá a evolução, porque quando a gente pensa que primeiro precisa ter uma variação genética para depois a gente ter um efeito no fenótipo, a gente sempre vai pensar em seleção, sempre vai pensar em variação genética, ou pensar em estudar seleção a partir de uma característica que tenha um controle genético. Então, assim, se a gente sabe que tem uma característica, mas a gente não entende muito bem se tem ou não tem controle, bom, então talvez essa não é uma boa característica para estudar seleção. Por causa desse entendimento. Vocês entendem isso? Concordam? O que vocês acham sobre isso? Dúvidas, pessoal? Muitas dúvidas? Tantas dúvidas que nem tem o que falar. Amanda, você pode me falar de novo dessa segunda parte aí da seleção? Que eu tô tão assim. Eu fiquei anotando aqui umas coisas, prestei atenção. É que eu não falei muito, na verdade, Vini, dessa segunda parte. Eu pulei já. Mas, bom, a gente tem então as novas variantes que são ali acomodadas pelo desenvolvimento, elas foram ajustadas, elas contribuem para a sobrevivência e reprodução dos indivíduos. Então, aí a gente tem uma variação na aptidão dos indivíduos que têm aquela variação para os indivíduos que não têm. Então, a gente tem a seleção. Mas para haver seleção, é preciso haver recorrência desse atributo, porque também se ele ocorrer em só um indivíduo, não vai ter muito efeito. Quando a variação é genética, essa recorrência que leva à mudança, ela ocorre ao longo das gerações, porque aí aquela variação que surgiu no indivíduo vai aumentar em frequência ao longo das gerações. Então, ela vai se tornar cada vez mais recorrente, certo? E essa recorrência é o que vai levando à mudança, à evolução da característica. No caso da variação que surge por um input ambiental, isso, gente, também é algo fenomenal. A recorrência se dá pela recorrência do fator indutor da variação. Então, por exemplo, ali no caso da planta de carvalho, enquanto a planta produz aquela inflorescência, aquela variação vai surgir. Se um dia a planta parar de produzir aquela inflorescência, aí não vai ter mais aquela variação. Então, se o ambiente continua ali recorrente, a variação continua.
Só que aí, gente, a gente não precisa de mais de uma geração para ter a recorrência do fator. Se você tem um ambiente e você tem indivíduos responsivos, muitos indivíduos vão responder e podem já mostrar aquela variação dentro de uma mesma geração. Esse pensamento também acelera a evolução, porque a gente não pensa mais naquilo lá, uma mutaçãozinha a cada geração, vai aumentando, não. Vários mudam, então isso também acelera um pouco o processo. Então aí você tem uma população de variantes, e aí aqui o que ela está demonstrando é aquela questão de se um fator surgiu por variação fenotípica, e quando ele surgiu ele não tinha ainda o controle genético, é somente depois do surgimento da variação genética que a gente vai ter um efeito evolutivo, porque é na variação genética que vai estar a herdabilidade, a mudança. É aí onde que essa característica vai ser passada. E aí o que ela chama de acomodação genética, que seria então, que representaria o passo da evolução, que é quando essa característica então passa, ela adquire essa herdabilidade, são os processos que explicam a herança de caracteres adquiridos, a epigenética, a assimilação genética do Waddington, e tem alguns outros processos também que já foram descritos para explicar como um caráter que surge por um input ambiental pode depois adquirir um controle genético. Tudo bem? Ô, Amanda, eu tô pensando aqui, então, que ela cria esse conceito da recorrência, né? Que é muito importante, então, Sim, a recorrência do atributo. isso. Então, a gente pode pensar assim, que a gente estava chamando do nosso esqueminha do Levontin, a gente chamava tudo de herdabilidade, mas uma parte dessa herdabilidade é a recorrência do atributo, Ah, sim, né? verdade. Sim, Faz sentido isso? Quando a gente está pensando no esquema, sei lá, sim, quando variação, você está pensando, seleção, herdabilidade. Então, principalmente parte daqui. porque depende também da variação que a gente está considerando. Se é uma variação genética, a recorrência, ela depende da Da herdabilidade, porque ela herdabilidade não tem. precisa passar de uma geração para outra. A recorrência se dá de uma geração para outra. Uma variação ambiental no fenótipo, ela não necessariamente depende da herdabilidade, porque ela depende do fator ambiental. Se o fator ambiental aparece nessa geração, a variação surge. Mesmo que na outra geração, os indivíduos que passem para outra geração, no início já não apresentem essa característica, se a variação ambiental surgir, a variação fenotípica aparece. Então, ela depende da variação ambiental. A variação ambiental estando presente, a variação fenotípica surge. Uhum. Faz sentido? Sim. Não, muito interessante mesmo. Mas, A questão da recorrência. mas aqui, gente, isso pode ser bem complicado. A mensagem que eu queria que ficasse é como o papel do desenvolvimento nas diferentes etapas do processo evolutivo e a importância dele. Então, vejam que quando a gente falou de seleção lá no começo, a gente ainda não estava considerando esse papel. Então, não é só uma variação genética. O desenvolvimento ele está presente em vários aspectos, mesmo quando a variação vem de mutação, mas também pode ter uma variação vindo do ambiente. Então, é essa a ideia que eu queria que vocês pegassem desse modelo. Os detalhes mesmo, assim, entender os conceitos, isso realmente é complicado e isso leva tempo, a gente pode continuar falando. Mas essa ideia do papel do desenvolvimento no processo evolutivo. Tá certo? A gente sai de um modelo
né, de pensar, uma forma de pensar em que os organismos, eles são estáticos, assim, essa é a leitura que eu estou fazendo da sua aula, viu, Amanda? Sim. Que a gente está vindo, então, de um modelo que os organismos são estáticos, então, eles têm ou não têm tal característica, né, tal atributo, e eles vão ser selecionados por ter ou não ter aquele atributo é herdável. E a gente está passando por um modelo agora onde os organismos podem mudar ao longo da vida deles, né? Então, eles Isso. podem mudar porque eles respondem a uma variação ambiental. Então, eles mudam ao longo da vida deles. Se eles mudam, eles podem ser selecionados a partir dessa mudança, né? Isso. Exato. Certo, pessoal? Como é que vocês estão se sentindo? Vocês estão se sentindo bem, felizes ou vocês estão preocupados? Tristes? Decepcionados? Como é que estão os sentimentos gerais? Vixe, vixe. Não sei, Amanda. Será que tá só eu aqui? Eu e você só? Vixe, Não, acho que não não. sei, não sei. Não, aqui, ó, Alexander. Ai, valeu. É sempre dá um delay, né? Dá um. Obrigada. Esse delay dá É, uma angústia, ai, assim, na obrigada. gente. Se ninguém vai responder. Ai, obrigado, gente. Ainda bem que vocês estão aqui. Que bom, tem gente Tudo feliz. bem, tá Tudo tudo bem. bem. Que bom, que bom. Que bom, obrigada, gente. Bom, então, olha, vou fazer uma apanhada aí dessas coisas todas para a gente ver o que que a gente precisa, o que que é bom a gente pegar disso. Agora, a gente tem uma outra visão sobre o desenvolvimento. Obrigada, pessoal. Qual a diferença dessa visão para a visão? É uma explosão. Para a visão anterior que eu falei que veio da síntese moderna. Olha aqui, agora o desenvolvimento ele é construtivo e a gente vê uma causalidade recíproca. O que quer dizer isso? Desenvolvimento construtivo quer dizer que ele vai mudando ao longo do tempo, dependendo dos inputs que ele recebe. Então, ele não é uma coisa fixa, determinada pelo genótipo. O genótipo determinou o desenvolvimento, vai ser assim. Não, ele está se construindo por todas as interações que ocorrem, os inputs que ele recebe de fora, ele está se construindo. Nossa, gente, agora que eu vi tem um erro na minha figura. Arruma aí para mim. Ah, eu anotei aqui agora, Amanda. Sem brincadeira, no meu caderninho aqui, ó. Anotei para te passar depois. Obrigada. Nossa, isso é fundamental, gente. Corrige aí no roteirinho, por favor. Essa setinha tem duas vias, tá? Ela vai e ela volta. Por isso que é recíproca. O genoma controla o desenvolvimento, mas o desenvolvimento também controla o genoma. O desenvolvimento também exerce uma influência sobre o genoma, como o genoma exerce sobre o desenvolvimento. E veja que são vários níveis de desenvolvimento, gente. Então, quando a gente está falando de ambiente, a gente não está falando só do ambiente externo. A gente também está falando do ambiente celular. A gente também está falando do ambiente dentro do indivíduo. Então, o genoma, dependendo do ambiente onde ele está ali dentro do organismo, ele vai ter uma expressão, ou o gene vai ter uma expressão. Em outro ambiente, ele vai ter outra expressão. Tá vendo que o ambiente influencia e o genoma influencia. Então, vai e volta, vai e volta. Nossa, que erro, que erro. Como que eu só vi isso agora?
E aí, gente, olha a herdabilidade. Aí, isso é o que o Vini já vem falando, que são o que tem sido descoberto. A herdabilidade, ela não está só no genoma. A gente também tem herdabilidade relacionada ao ambiente celular, a todos os produtos de células que vão junto, herdabilidade do ambiente de um organismo, onde o organismo viveu, isso passa para os filhos dele. Então, a gente tem herdabilidade em vários níveis, no nível cultural, no nível comportamental, não é só no genoma. Então, estão vendo a diferença? Gente, eu vou corrigir o roteiro, vou mandar de novo, só para ter certeza que tá certo. Porque aí vocês vão olhar as duas figurinhas, vocês têm que ver lá a diferença dos setinhos, em que vai e em que volta. Então tá, beleza. Aí, gente, eu pensei em colocar esse exemplo, já tô acabando. O tempo tá tudo bem com o tempo? Vim. Temos 20 minutos Tá. até as 9, né? Mas não tem problema passar também. Não, mas acho que vai dar certinho. Aqui eu só queria mostrar um exemplo, porque eu entendo que tudo isso é muito abstrato. E, inclusive, esse é um dos argumentos dos pesquisadores que ainda não concordam muito com a necessidade de haver uma síntese. Porque são ideias que mudam a estrutura conceitual do entendimento sobre a evolução, mas ainda não são tantos os trabalhos empíricos que demonstram, apesar de que existem, só que são coisas que começaram a ser estudadas recentemente, então ainda não tem tanta evidência quanto tem da parte genética, que já tem sido estudada há milhares de anos. Então, isso gera um pouco essa ideia de que isso é muito abstrato, a gente não tem muito exemplo prático, né? Então, eu quis trazer um exemplo para tentar sedimentar um pouco essas ideias, assim, vamos ver se ajuda. Então, o que seria esse viés? Então, veja que agora o que se fala é no viés do desenvolvimento, porque o viés, ele inclui tanto um efeito positivo quanto um efeito negativo. Sim, tudo bem, desenvolvimento tem restrições, mas ele também promove. Então, não é restrição, é viés. Ele promove e ele restringe. Ele faz as duas coisas. Aqui um exemplo que eu vou dar é do viés positivo, da promoção da variação, tá? Então, a gente tem esses besouros, vocês devem conhecer, que são muito legais. O Darwin estudava eles, achava eles o máximo também. Os escaravelhos dessa... Então, eu achava que isso era uma família, Scaradeide, mas parece que não é mais família. Acho que é ordem, superfamília. Não sei, tem alguém que estuda os besouros aí? Isso, saberia nos dizer? Ah, sim, verdade. Eles também são rola-bosta. Então, mas, enfim, eles são um grupo muito grande, que tem umas 30 mil espécies. Eu até anotei aqui. E aí, gente, muitas dessas espécies não têm chifres, mas muitas têm. Sim, eles estão dentro desse grupo. Isso. Muitas espécies não têm chifres, que são esses chifres que a gente está vendo aqui, ó. Né? Mas muitas espécies têm, e de diferentes formas. Chifres grandes, chifres pequenos, chifres que ocorrem na parte mais anterior, mais no meio, em diferentes locais, de diferentes formas. Tem muita variação dentro desse grupo em relação a esses chifres. E esses chifres, eles foram estudados por Darwin, né, Vini? Não sei se você lembra, porque é um cara, para exemplo de seleção sexual, porque é uma característica que os machos competem, é o macho que tem o chifre maior, geralmente tem mais vantagem, aí, né? Eu não entendo muitos detalhes, mas é isso aí. Beleza. Aí, quando se olha para esse grupo todo e toda essa variação, tem chifre, não tem chifre de jeitos diferentes, os pesquisadores achavam que, esses chifres se originaram independentemente várias vezes no grupo
porque foi convergência em termos de... Como que eu quero falar? Da seleção. Convergência, sim, sempre foram os mesmos processos seletivos que ocorreram entre essas linhagens que levou à formação desse chifre. Então, bom, se originaram independentemente porque eles tiveram ali uma mesma condição que levou àquela mesma pressão seletiva que fez aquele chifre. Dá para entender isso, que seriam essas origens independentes? Certo, pessoal? Beleza. Só que aí o pessoal do desenvolvimento começou a estudar mais a fundo esse negócio aí. Ah, peraí, origem independente? Vamos ver isso direito. E aí eles começaram a estudar os padrões de expressão gênica para entender como que esse chifre é formado. E aí o que eles viram é que no chifre do besouro, eles detectaram um padrão de expressão gênica e de interação entre diferentes genes. Isso aqui são genes diferentes que tem a mesmo padrão de regulação e a mesma interação, a mesma sequência de expressão que a formação de apêndices torácicos de drosófilo, por exemplo, que é visto em díptera, em outro grupo. Formação dos apêndices, das pernas. É o mesmo padrão de expressão gênica, o mesmo padrão de interação entre genes muito parecidos ou os mesmos genes envolvidos nessa formação. E aí o que eles concluíram? Bom, então, olha só, já existia no desenvolvimento o mecanismo para gerar esse crescimento. Só que ele era usado para a formação de apêndices. Mas aí no grupo dos besouros, ele foi cooptado. O que isso quer dizer? A função dele, que era ali para a produção de apêndices, foi redirecionada para os chifres. Mas aí ele gera esse crescimento nos chifres por algo que já existia antes. Então vejam que o desenvolvimento ele atua como um facilitador, porque é como se ele já tivesse os caminhos. Não, peraí, eu não tenho que inventar uma nova forma de fazer um chifre crescer. Já tem um jeito aqui que funciona. O desenvolvimento já conhece um jeito de fazer e ele usa aquele jeito que vem da linhagem para fazer essas outras variações. Então, isso exemplifica como o desenvolvimento promove novas mudanças, que ele meio que já tem os caminhos, e ele é flexível, ele se adapta, então você pode pegar de um lugar, colocar em outro. Entendem? Mais ou menos isso? Dúvidas, gente? Ó, Amanda, muito legal esse exemplo. Muito legal. Isso é uma coisa também que a gente tem muito na cabeça, assim, né? Que a seleção, que a evolução por seleção natural, ela cria coisas novas, né? Ela sempre está a criar Do nada, né? novos Do zero, assim, criou atributos, do né? Do zero. zero. Quando, na verdade, ela sempre atua em cima de algo que já existe antes, sempre, né? Não tem como, né? E Então, aí que está esse aqui é um o exemplo papel do disso, né? desenvolvimento. Ele só E, mudou o lugar onde aqueles genes vão se expressar e como eles vão se expressar, né? A sequência temporal. E isso gera uma forma totalmente diferente lá, né? Muito legal. isso explica também como que isso é tão recorrente, porque é uma coisa que já está ali, então ela é sempre usada de novo. Então, independente da linhagem, ela é usada de novo, é usada de novo, é usada de novo. E de diferentes formas, porque, veja, o mesmo padrão gera chifres completamente diferentes, grandes, pequenos, bifurcados, não bifurcados. É demais, muito legal.
Então, gente, já pegando o gancho aí nisso que o Vini falou, é aí que vem, então, gente, essa proposta da extensão da síntese. É um conjunto também de pesquisadores que começaram, então, a falar sobre essa estrutura conceitual do entendimento sobre a evolução, sobre o papel do desenvolvimento, ou eles defendem que defendam o desenvolvimento no sentido de falar, bom, a gente precisa dar ao desenvolvimento a importância que ele tem no processo evolutivo. Então, não é só seleção que cria, seleção cria junto com o desenvolvimento. E aí, para isso, gente, essa extensão da síntese, ela vem mais no sentido de propor uma mudança de estrutura conceitual, de sobreentendimento da evolução, e não necessariamente uma quebra. Então, isso é uma coisa que eu acho importante falar, porque às vezes críticos falam que, bom, a extensão da síntese está sendo proposta como uma substituição ao que já se conhece do processo evolutivo, ou à síntese moderna, e ela nega o que foi feito antes, e por isso não faz nenhum sentido, a gente não pode negar, mas não é esse o ponto. A extensão da síntese não está negando nada do que foi colocado até hoje, por isso é uma extensão, ela adiciona, e ela vem com uma proposta mesmo de mudança de estrutura conceitual sobre o entendimento da evolução. Vamos dar mais importância ao desenvolvimento? Vamos colocar o desenvolvimento ali junto com a seleção? Mas, gente, isso ainda é um aspecto controverso. Tem muitos pesquisadores que não concordam. Mas vejam, a discordância não está na existência no papel do desenvolvimento, ou no fato do desenvolvimento influenciar, ou no fato de existir diferentes processos evolutivos. A discordância que existe é no quanto de importância a gente vai dar para essas coisas. Então, tem pesquisadores que falam, não, a gente já dá importância suficiente, isso já está inserido no que a gente fala, e por isso não acha isso necessário que haja uma extensão da síntese. Já esse pessoal que defende a extensão, não, eles pensam que não, sim, é importante a gente pensar sobre isso. Quer comentar, Vini? Eu estou procurando um texto aqui, há uns anos atrás, eu escrevi um texto junto com os amigos para aquela Ciência Hoje. Ah, E aí fala de síntese estendida, eu vou compartilhar aqui legal. em português. Legal. Não sabia, não. Vergonha. Não, mas é bom. É bom falar, gente, que tem ainda essa controvérsia um pouco, porque o Douglas Futuyma, vocês devem conhecer ele. O Futuyma, ele é um dos principais pesquisadores e conhecedores da biologia evolutiva. Os livros texto dele são os livros que a gente usa até hoje para aprender evolução, e são ótimos, assim, eu acho que ele é fenomenal, e tudo que ele faz é muito bom. Mas ele é uma das pessoas que ele tem, inclusive, trabalhos. Olha aí o trabalho do Vini, gente. Vamos ver depois. Ele tem trabalhos falando sobre como a gente não precisa de uma extensão da síntese, que tudo que o pessoal da síntese está colocando, isso já está inserido. Mas ainda existe essa diferença na visão. Então, a minha percepção é que o Futuyma, como ele veio dessa escola da síntese moderna, ele ainda tem muito essa visão da importância dos genes e tal, e assim, ele tenta defender isso, como se tivesse havendo sei lá, eu acho que isso tem um pouco a ver com
com a questão humana mesmo dos pesquisadores e não com a questão biológica, sabe, gente? Isso é algo até que eu sempre penso assim, olha, não importa as pessoas falarem que a gente não precisa de uma síntese estendida, ela já está aí, ela já aconteceu. Simplesmente por terem trabalhos publicados falando sobre isso. Tá aí para o mundo, e a gente já sabe. Sabe uma forma que eu acho que a gente pode pensar nisso? A gente tem uma ideia, assim, que quando a gente aparece uma evidência que é diferente daquela teoria que está posta, que aquela teoria toda vai se arruinar. Mas na verdade não é isso que acontece, né? O que acontece é que a teoria ela dá um jeito de acomodar aquela evidência que não estava prevista antes. Então ela acomoda. O problema é que ao longo do tempo vão aparecendo sempre novas evidências, né? E a teoria ela vai tentando acomodar. Mas quando você acumula muito, a teoria já não é mais suficiente. Então se dá o processo de uma revolução científica, em que a gente vai sair de um paradigma e vai construir um novo paradigma, né? Que é um arcabouço de conceitos teóricos em que a gente trabalha e desenvolve ciência. Então vai ter essa mudança de paradigmas, que esse filósofo vai chamar, é o Thomas Kuhn, né? Esse filósofo vai chamar de revolução, né? Então, na história da física é fácil ver, porque você tem teoria mecânica, começam novas evidências, ela é substituída pela teoria da relatividade, ou a teoria quântica. Mas na biologia é um pouco diferente. Por quê? Porque o núcleo da teoria evolutiva, ele nunca será suplantado, não vai acontecer isso, gente, né? Não vai aparecer uma coisa nova que vai falar, olha, que evolução, seleção natural, essas coisas não existem. Não tem como isso mudar. Então é como se fosse colocado coisas em cima, assim. Então não é uma suplementação linear, é uma expansão. Então você tem lá o núcleo darwiniano, né, que é seleção natural, variação, seleção natural e herdabilidade. Isso aí é lá do Darwin. Esse núcleo aí, ele tá até hoje, assim, né? Mas você tem depois síntese estendida, mutação, as leis de Mendel, tal. É uma expansão. Agora tem outra expansão, porque tem novos fenômenos, né? Então tem que pôr o desenvolvimento, né? Os viés do desenvolvimento, essa causalidade recíproca, né? Que a Amanda falou. Isso precisa ser incorporado, né? Então, o que a gente pode dizer é que a gente está vivendo um período de revolução científica no campo, né? Até chegar um momento que essa expansão vai terminar e a gente vai viver um período de normalidade, né? Onde tudo que vai ser trabalhado vai ser dentro disso, até que surjam novos fatos, né? Eu vejo que a gente está nesse período. E aí, quem é da escola moderna, né? Obviamente vai ter dificuldade de entender os fenômenos novos como se fossem coisas diferentes, vai tentar encaixar dentro daquilo ali, daquele conhecimento, né? O futuro, o Exato. Dawkins, né? O Futurma sempre faz isso, ele tenta mostrar que, olha, isso aqui não é diferente do que Não é a nada gente já... novo. não é novo, É, não é? Isso aqui é o que já está sendo feito. É é o que interessante isso. o meu professor de ecologia e evolução, ele falava isso, assim. Ah, isso aí existe, mas não é importante. Era massa, É assim. tipo isso. É Isso tipo é isso. nice but useless. Tipo, é legal, mas não tem importância nenhuma. Não tem muita evidência. É.
É assim, mas assim, gente, é uma coisa que depende do tempo também, né? Acho que a gente tem que pensar que estamos nesse momento de revolução científica na biologia. Isso. Muito bom isso daí, que dá para entender bem essa questão da estrutura conceitual. Aí, gente, só para finalizar, 2 minutinhos, eu só queria mostrar para vocês, fazer esse quadro comparativo aqui, para vocês verem bem o que a síntese estendida está trazendo de adicional e de mudança de estrutura conceitual sobre o entendimento, né, da evolução. Então, olha, com esse entendimento que vem da síntese moderna, a gente tem seleção natural como a maior força direcionadora e criativa na evolução. E aí o que a síntese estendida coloca não, bom, tá bom, a seleção natural é sim uma força, mas o desenvolvimento compartilha com ela esse papel no direcionamento, na criação de novas variações e na formação de adaptações. Aí eu já estou fazendo um spoiler para a próxima aula do Vini, de adaptação. Outra coisa, da síntese moderna vinha aquela ideia de, bom, mudanças genéticas causam e precedem as mudanças fenotípicas. E agora a gente tem, beleza, isso sim, mas também mudanças fenotípicas podem preceder as mudanças genéticas. Veja que não está negando, a gente está adicionando coisas, tá? Síntese moderna. Quais eram quando a gente vai lá no livro do Futurma, quais são os processos evolutivos? Mutação, seleção natural, deriva, migração. Fechou. A síntese estendida vem falando, peraí, tem mais 2. Viés no desenvolvimento também é um processo evolutivo. Construção de nicho também é processo evolutivo. Isso também tem que ser considerado como processo evolutivo. Tá vendo? Então, adicionando. A gente vai falar mais desses 2, viés e construção, na segunda aula. Eu vou tentar falar mais desses processos evolutivos, tá? Na segunda aula de síntese estendida. Ó, Amanda. Fala, Vini. Não, gente, desculpa, a gente já passou um pouquinho, né? Mas eu tô lembrando aqui no começo, quando eu tava preparando a disciplina com a Amanda, eu falei, Amanda, nessa disciplina eu vou representar o velho, você vai representar o novo. E ela falou, não, a gente vai dar disciplina junto e tal. Aí eu tô vendo esse slide aqui, ó, parece que lado esquerdo é o Vini, lado direito é a Amanda. Não, nada disso. Você estava falando de. Você falou de epigenética na primeira aula. Mas, gente, o livro do Futurma que saiu, sei lá, ano retrasado, ainda é esses processos. Mas tudo bem, não tem problema. Isso é uma coisa que vai sendo acrescentada com o tempo, assim. Isso não invalida o livro do Futurma, pelo contrário. E aí a questão da herança. Aí, Vini, você não está desse lado. Da síntese moderna, a principal herança é genética. E com a síntese estendida, a gente vem mostrar que não, olha só, vamos considerar também que a herança ela pode estar além dos genes. Ela pode ser epigenética, fisiológica, ecológica, comportamental, cultural. Então, por que quando a gente está lá no livro falando de herança, a gente tem que falar só da genética? Vamos falar das outras também. É mais ou menos esse o ponto. Pessoal, dúvidas? Ó, se surgir dúvidas depois, se vocês quiserem discutir no WhatsApp, pode me escrever, tá? Eu sei que às vezes demora sedimentar, mas não sofram com dúvidas. Tudo bem? Era isso. Muito bom. Beleza. Amanda, obrigado, hein, pela aula. Obrigada a vocês. Nossa, Desculpa demais. aí, às Muito vezes legal. fico confuso, mas Não, muito legal. E assim, para mim é muito legal assim ver a gente ensinando assim isso. Que a gente tinha nas aulas, né? Não sei como é que foi, né, para vocês, para você, sim. Mas para mim, nas minhas aulas de evolução, eu já tinha coisas que eu já sabia que não apareciam, sabe? Eu ficava, gente, mas isso aqui, tal. E é legal sim, ver que a gente está ensinando agora isso numa disciplina regular, né?
não é? Sim, nossa, com certeza. Dentro do curso de evolução. Que massa. Quando eu li o livro lá da West Eberhard, aquilo, gente, vocês imaginam? Talvez é um pouco do que vocês estão sentindo, vendo essas coisas. Você fala assim, meu Deus, parece que a cabeça vai explodir. Como assim? Como assim essas coisas podem acontecer? É bem interessante pensar sobre isso. Aí eu vou passar o link do quiz. Passo pelo WhatsApp, Vini? Pode. É? Tá. É. Muito bom. Pode Beleza. finalizar aí, Amanda. Mandar todo mundo ir jantar. Então tá, pessoal, se não tem dúvidas, mas se tiver dúvidas depois, também, tá? Mas é isso. Obrigada pela atenção, obrigada pela participação, viu? Obrigadão mesmo. Ajuda muito. A aula é boa porque vocês ajudam também. Obrigada. Boa janta, boa noite.